Atenção, senhoras e senhores, estamos dando início à semana Caia na Real. Meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios e nós vamos começar uma semana extraordinária, uma semana em que nós vamos desvendar o futuro do trabalho. Meu nome é Tia Yamashita, como disse, eu sou coordenadora dessa metodologia chamada Caia na Real. E hoje nós estamos com mais 3 coordenadoras. Camila Tersaroli. Olá, Camila Tersaroli, que foi a nossa aeromoça de hoje. Renata Dantas. Olha aqui também. E Elisa Lima. Nós fazemos parte de 2 organizações sociais. Centro Social Sal da Terra, que é pelo PTE, Programa de Trabalho Educativo, e o NAIA, né? Que é o Núcleo Irmãos Alfredo, que tem o curso de aprendizagem, de preparação para o mundo do trabalho. E também nós temos os aleatórios, que são os convidados que vieram de outros estados, de outros lugares, e que também estão participando desta semana Caia na Real. Ela é totalmente gratuita e ela tem o objetivo de ampliar o olhar de vocês a respeito das novas habilidades para o mundo do trabalho. Primeira coisa é saber que nós estamos começando agora e nós vamos terminar às 19 horas, certo? Então, assim, ele tem hora para começar e tem hora para terminar. Então, o tempo, ele é muito importante. A gente tem uma programação que vai ser seguida, por isso o protocolo de convivência. Ficar com o microfone fechado, todas as perguntas pelo chat, né? E atenção máxima, caderninho do lado, anotar tudo que vocês se interessam, tudo aquilo que vocês acham importante, poder estar anotando. Tudo aqui é feito para que vocês já pensem que estão trabalhando. Vamos imaginar que isso aqui é uma reunião de trabalho, que nós somos as gestoras e é o seu primeiro dia de trabalho. Isso aqui não é simplesmente uma aula ou um curso, isso aqui é um treinamento das habilidades para o mundo do trabalho pós-pandemia, tá? As entrevistas agora, elas são virtuais, as avaliações, as entregas de trabalho. Então, isso aqui, essa aula virtual, essa semana virtual, vocês usarem os aplicativos, ele não é simplesmente, porque o curso é disso. Já é uma forma de treinar vocês para esse futuro, tá? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo com o mundo agora, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho está mudando, já estava mudando, mas com a pandemia houve uma aceleração. E vocês? Quem são vocês nessa história? Quais são as chances de vocês? Vocês estão em defasagem ou em vantagem em relação aos outros? Tudo isso a gente vai falar a partir de agora, porque muita coisa mudou. Agora, se você souber o que é que mudou e tiver os spoilers que nós vamos passar agora, aí a entrada de vocês nesse jogo, nesse game chamado Mundo do Trabalho, vai ser bem diferente. Para começar, eu vou contar uma história para vocês. Vocês têm que prestar bastante atenção na história, porque é por meio dela que a gente vai desenhar esse contexto do mundo do trabalho a partir de agora. Eu vou precisar da imaginação de vocês. Primeiro, imaginem uma árvore. Mais uma, mais uma, mais uma. Uma floresta. Isso, imaginem uma floresta. Maior, bem maior. O centro dessa floresta é um lugar com o quê? O centro dessa floresta é um lugar com formigas. Formigas. Vocês sabem o que são formigas, né? Trabalhadeiras organizadas, rapidamente cresceram e prosperaram nessa floresta, porque tinha muitos recursos. Elas tinham vários tipos de árvores, frutíferas, ornamentais, nascentes de água, era um paraíso. Então, elas estavam vivendo muito bem. Elas tinham profissões bem definidas. Tinham as cortadeiras que cortavam as folhas.
Tinha as carregadeiras que carregavam as folhas, tinha as engenheiras que montavam os ninhos, tinha as babás que cuidavam dos filhotinhos. As funções eram muito bem definidas. E as formigas filhotinhas, crianças, só tinham uma preocupação na vida delas: escolher a função. O que eu vou aprender quando eu crescer? Eu acho que eu vou ser cortadeira, porque eu acho gostoso ser cortadeira. A outra falava, não, eu quero ser carregadeira. Cada uma escolhia. Ela ia aprender aquele ofício e sabia que faria aquilo para o resto de suas vidas. Por quê? Porque a vida daquelas formigas era uma vida previsível. Alguém aqui sabe o que significa a palavra previsível? Pode escrever no chat. Quem é que sabe o que é previsível? Hum? Isso, previsível. Sabe exatamente o que vai acontecer amanhã e amanhã e amanhã. É previsível. A floresta que vocês imaginaram é grande, né? Mas agora a gente vai para bem longe dessa floresta. A gente vai lá para borda da floresta, periferia da floresta, o lugar mais longe do centro. Periferia significa o lugar mais longe do centro. Lá é um lugar bem diferente. Lá é um descampado. Vocês sabem o que é descampado? Não tem árvores. Uma árvore aqui, outra árvore acolá. Não tem nascentes de rio. O terreno é todo irregular. Quase não tem recursos. Uma pobreza. E aí ninguém queria morar naquele lugar, nessa periferia de floresta. Só sobrevivia ali uma comunidade de lagartas. Sabe por que elas sobreviviam ali? Porque elas desenvolveram algumas habilidades naquele lugar. A primeira delas foi ter iniciativa. Alguém sabe o que é iniciativa? Por que elas tinham que ter iniciativa? Porque se elas não tivessem iniciativa para ir atrás do que elas queriam, elas iam morrer de fome, de sede e de frio. Porque não tinha nada na mão, não tinha nada perto. Tudo era longe, tudo precisava de esforço, tudo precisava correr atrás. Era uma vida completamente diferente das formigas. Outra habilidade que elas tinham que desenvolver era a criatividade. Você sabe o que é criatividade? É muito mais do que pintar um quadro ou escrever um livro. Criatividade aqui, gente, capacidade de resolver um problema quando eu não tenho condições ideais. É aquela capacidade de fazer um bolo, de fazer uma receita, quando eu não tenho todos os ingredientes. Vocês sabem exatamente o que é essa criatividade. É mesmo. É conseguir sair e se divertir com os amigos sem dinheiro. É fazer festa de aniversário sem dinheiro. Então eu sou criativa? A resposta é sim. Todos nós somos criativos. Todos nós que sabemos o que é se virar nos 30, sabem o que é ser criativo. Terceiro, eles não tinham profissões definidas, as lagartas. Ao contrário das formigas, que tinham profissões muito definidas, as lagartas trabalhavam sob demanda. Você sabe o que é trabalhar sob demanda? Trabalhava de acordo com a necessidade, com aquilo que aparecia para elas fazerem naquele momento. Por exemplo, alguém encontrou uma árvore lá no fundo da floresta. E aí todas elas iam para lá, iam fazer o quê? Cortavam as folhas. Quem cortava? Todas cortavam as folhas. Quando parava de cortar, acabava de cortar as folhas, todas elas ajudavam a carregar aquelas folhas. E depois todas em mutirão montavam os ninhos. Então, elas faziam várias coisas no decorrer da vida, de acordo com a necessidade. Não ficava escolhendo o serviço. Fazia aquilo que precisava ser feito naquele momento. Isso é trabalhar sob demanda. É atender uma necessidade de um grupo, atender a necessidade de uma empresa. Então, ao longo da vida dela, as lagartas faziam várias atividades diferentes. Fazer várias atividades diferentes significa que elas desenvolviam várias habilidades diferentes, porque elas aprendiam a fazer coisas diferentes. E as filhotinhas? As filhotinhas eram muito espertas. E elas não se abatiam. Abater é ficar triste, ficar desanimado diante da palavra não. Já ouviram a palavra não?
Vocês falam sim. Mas, Tieme, por que eles não podiam ficar tristes com a palavra não? Porque não era a palavra que eles escutavam desde bebezinho. Era assim, não. Não dá, não posso, não tenho, não quero. Então, se todas as vezes que eles escutassem a palavra não, eles desistissem, morria. Todas as vezes que eles escutavam a palavra não, era um combustível para eles irem além, para eles tentarem de novo, para eles se superarem. Durante muito tempo, foi assim naquela floresta. As lagartas viviam num mundo imprevisível. O que é imprevisível? Não sabe o que vai acontecer amanhã. Se chovia, elas podiam perder tudo. Elas acordavam de manhã e não sabiam se ia poder voltar no final da tarde, né? Se ela ia ter casa. Tudo era muito incerto, muito inseguro. E elas viviam neste universo de imprevisível. E as formigas no centro da floresta, no mundo previsível, com tudo certinho. Durante muito tempo foi assim na floresta. Até que um dia acontece uma coisa que muda tudo. Acontece um incêndio. Mas não foi um incêndio pequeno, foi um incêndio grande, devastador. E foi queimando aquela floresta inteira. As formigas foram para debaixo da terra. Sabe o ninho lá debaixo da terra? Elas ficaram lá, escondidas, esperando o fogo passar. E as lagartas, Tieme, também, não tinha o que fazer. Como é que elas iam lidar com o fogo? Elas foram para o ninho lá embaixo da terra e ficaram esperando o fogo queimar. E aquele fogo queimou dias, durou semanas e queimou a floresta inteirinha. Aquela floresta que vocês imaginaram inteirinha foi queimada. Depois que o fogo acabou, a primeira formiga foi saindo do ninho. Então ela foi tirando assim, os escombros, as cinzas, e foi tirando, cavucando para cima. Quando finalmente ela chega na floresta, consegue botar a cabecinha para fora e chegar na superfície, ela vai olhar. E o que ela vê? Nada. O que sobrou da floresta dela? Nenhuma árvore em pé. Dá para imaginar? A formiga cortadeira, ela entra em desespero. Por quê? Quando ela vê que não tem mais nenhuma árvore para ela em pé e não tem mais nenhuma folha para ela cortar, ela entra em desespero, porque a única coisa que ela sabia fazer na vida dela era cortar folhas. Instala-se uma grande crise na floresta. Uma crise de falta de recursos, uma crise de falta de trabalho, uma crise de identidade. O que a gente sabe é que para sobreviver agora nesta floresta, precisa ser alguém capaz de lidar com o caos. Alguém capaz de lidar com a adversidade, com a escassez, com o imprevisível. Vocês conhecem alguém naquela floresta que tem essa habilidade? Alguém? Escreva aí no chat para mim. Quem que vocês acham que tem essa habilidade na floresta? Vamos ver se aparece. Rápido, rápido, vamos escrever. Vamos ver se alguém escreve no chat. Tá pensando aqui? Opa, tô captando aqui. Lagartas. Isso mesmo, Isa, as lagartas. As lagartas tinham as habilidades ideais para a floresta destruída. Só que vamos combinar uma coisa. Ter as habilidades só é suficiente para ganhar o jogo? Não. Ter as habilidades é muito importante, mas não suficiente. A gente precisa se aprimorar. Por isso que os olheiros de futebol, aqui tem mais meninas, mas os meninos podem me falar se é verdade ou não. Os grandes times têm olheiros. E esses olheiros ficam nos outros times pequenos de olho para ver os jovens que têm grande potencial, que eles têm habilidades. Por quê? Aí ele já vai e contrata para o time? Não, vai contratar para treinar ele, desenvolver, aprimorar aquele talento, aquela habilidade. Aí se torna um grande jogador.
As lagartas sabiam disso. Elas tinham um talento nato, porque elas eram sobreviventes daquela periferia, mas não era o suficiente. Elas precisavam se aprimorar. Aprimorar vem de aprender. Vocês sabem qual a diferença entre estudar e aprender? É a mesma coisa? É sinônimo? Renata, é igual a mesma coisa, Renata? Estudar e aprender? Qual que é? Ó, então, a Lu chegando, Lu. Renata, fala aí, qual a diferença, Renata, de estudar e aprender? Abre aí e fala pra gente. Tem uma diferença, né? As pessoas acham que são sinônimos, mas não é. Só um minutinho. O estudar é você ter ali acesso e nem sempre você está aprendendo, né? Porque as pessoas falam assim, eu vou para a escola estudar, né? Estou estudando. Ela está absorvendo, ela está aprendendo aquilo mesmo? Então, existe essa diferença. O estudo, gente, ele pode sim levar à aprendizagem com o seu empenho, só que são coisas distintas, né? O aprender, e ainda eu vou além, o aprender. Travou. Tem que sempre observar essa diferença aí. Porque tem gente que acha que é a mesma coisa. Ah, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Estou estudando, eu estou aprendendo. O estudando, você está ali no caminho para aprender, né? Mas não é a mesma coisa, certo? E tem um verbo que distingue estudar e de aprender. Para quem não sabe qual é, quando eu era pequena, o meu pai dizia, Tieme, vai para a escola para aprender. Aí eu falava, ai pai, sim senhor, porque eu sou muito obediente. Mas a minha mãe dizia assim, Tieme, vai para a escola para estudar. Aí eu falava, sim senhora mãe, eu vou. Aí eu chegava no caminho da escola, eu falava, mas quem que eu vou obedecer, o meu pai ou a minha mãe? Um mandava estudar, outro mandava aprender, e eu não sabia a diferença. Estudar, vou ensinar vocês, vamos estudar como andar de bicicleta. Então a gente vai ficar 1 hora aqui no Zoom, e eu vou dar toda a teoria de como andar na bicicleta. Do como ela é feita, quem inventou a bicicleta, quantas calorias a gente perde. A gente vai estudar a teoria do equilíbrio sobre a bicicleta. Ai, que chique! Depois de 1 hora, eu vou dar 10 perguntas sobre como andar de bicicleta. Vocês respondem e eu dou a nota e falo, pronto, estudamos como andar de bicicleta. Olha que lindo! A minha pergunta é, aprendemos a andar de bicicleta? Não. Quando é que a gente vai aprender a andar de bicicleta de verdade? Quando? Quando a gente praticar. Quando a gente pegar a bicicleta, ir lá fora no pátio, tentar se equilibrar e botar aquela teoria na prática. Faz sentido isso? Não. Estudar como andar de bicicleta é diferente de aprender. Aprender é o remédio que você toma que vai ter validade para o resto da vida. Vida. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa. Ah, Tia, eu quero aprender. Para aprender, necessariamente precisa praticar. Quer dizer, ficar aqui 1 hora com a gente, estudando, não significa que você aprendeu sobre o mundo do trabalho. A prática disso, do que a gente falou aqui, é que vai trazer para você o resultado. E as lagartas sabiam que era preciso aprender para se aprimorar. Então, elas tinham habilidades, mas precisava aprender. Como é que a gente aprende? Estudando e praticando. Estudando e praticando. Estudando e praticando, estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticaram. Estudar e praticaram tanto, mas tanto, que de tanto estudar e praticar, adivinha o que aconteceu? Um dia, quando as lagartas se viram, elas não eram mais lagartas. Elas tinham se transformado em borboletas. E o que a borboleta tem que a lagarta não tem? Escrevam aí no chat o quê? Vamos ver se alguém vai descobrir. O que a borboleta tem que a lagarta não tem? Vamos ver se alguém escreve. Tchan, 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 tchan. Ih, Beatriz! Asas! Asas. Aí sim, com asas, elas podiam voar. Voar para outras florestas, meus amores. Outras florestas. E voar para reconstruir a própria floresta. E assim termina a nossa história.
Vocês gostaram da história? Ah, que coisa boa. Olha o André ali. André, seja bem-vindo. Então, é o seguinte. Isso é o mundo do trabalho. Então, vocês vão pensar agora assim. Se essa história representa o mundo do trabalho, peraí, Thierry, deixa eu entender. Vou pedir para vocês fazerem uma analogia. Você sabe o que é uma analogia? É uma comparação, tá? Vocês vão comparar essa história que eu contei com o mundo do trabalho. Vocês vão comparar essa história que eu contei com a vida de vocês, tá? Não, tia, eu não estou trabalhando. Tudo bem, compara com a vida de vocês, com o que vocês estão entendendo sobre o que é mundo do trabalho. E aí eu vou pedir para vocês me falarem o que representa a floresta. O que vocês acham que representa a floresta? Quem pode escrever para mim aí no chat o que representa a floresta? Gustavo, você levantou a mãozinha, Gustavo? Você quer falar? Pode falar, Gustavo. Eu estou vendo uma mãozinha aqui. Abre o microfone e fala. Oi. Cadê você? Abre a câmera também. Tá com problema a câmera. Tá bom. Pode falar o que a gente está ouvindo aqui. Me conta. A floresta pode representar o trabalho em geral, a oportunidade de emprego. As formigas, pelo que você falou, são os trabalhadores que já estão encarregados de cada área. E a analogia geral é que a lagarta são os jovens aprendizes que estão sempre evoluindo, certo? Muito bom! E o incêndio? Alguém pode falar do incêndio? Acho que é a crise, né? Quando chega, destrói aquilo que você construiu, que você está conseguindo, e você tem que ser rápido e achar uma forma de superar. Eu vou pedir aqui uma pessoa para poder falar se ela acha, o que ela acha que representa esse incêndio. Ela é uma pessoa que estuda muito sobre educação, e ela é uma apoiadora de educação, que é a Luciene Costa. Eu vou pedir para ela falar que um parecer dela, ela é uma especialista, uma estudiosa, é uma das voluntárias também do nosso projeto. Estou bem feliz de você estar aqui com a gente. Ô Lu, conta aqui pra gente o que você acha que é esse incêndio, o que representa esse incêndio aqui. Conta. Abre o microfone aí e conta pra gente. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Legal ver um monte de gente aqui, André, todo mundo, galera. Cara, eu meio que tô hoje no meio de quase um incêndio aqui, ó, e várias coisas, várias telas, e assim, galera, segura que eu já venho, mais tarde eu vejo, sabe assim? Então eu já começo assim. Mas eu acho que dentro de tudo isso, do que a gente tá falando, os incêndios eu acho que tem a ver um pouco também com o que o Gustavo disse, né? De que, né? Porque eu vejo, na verdade, a floresta, né? Eu vou dar minha opinião aqui, como todo esse campo, não só, talvez, do trabalho, mas da vida, né? Porque eu acho que a gente precisa entender que existe a nossa vida e que esse mercado de trabalho faz parte disso, né? Então, e aí eu vejo, né, pra gente pensar e equilibrar, porque aqui a gente vai estar focada falando nisso, nessa questão do trabalho, mercado de trabalho, vida, propósito, tudo da gente. Mas isso é uma parte da nossa vida e não o contrário. Porque contam pra gente essa história aí, né? Prioridade, trabalho, dinheiro, nananã, e o resto deixa de lado. A gente tá vendo aí no planeta o que tá acontecendo. Mas o incêndio é também, né, na minha opinião, a nossa falta de autoconhecimento, os nossos medos, as nossas crenças. Então, eu vejo que, por exemplo, chegou, né? Muita gente está escrevendo a pandemia e tal. A pandemia, eu vou usar essa frase, mas com todo respeito. Eu tô ficando com dó do vírus, porque todo mundo está responsabilizando o vírus por coisas que nós não fizemos lá atrás e não tá fazendo agora de novo. Então, não é aquelas coitadas do coronavírus. Eu falo isso, né? Eu sei que não é assim, mas, o negócio acontece desde sempre. Estamos destruindo a natureza, se autodestruindo, né? Já há muito tempo, e não é, foi o vírus. Não, mentira, não é. Então,
Então, eu acho que parte desse incêndio todo é a nossa falta de conhecimento, porque se a gente se conhece, a gente consegue lidar com os incêndios, com as enchentes, com os furacões, a gente vai construindo, né? Então, por exemplo, a gente pode estudar o que é uma pandemia, porque nunca existiu isso no planeta Terra. Mas agora, aprender a viver numa pandemia, nós estamos agora aprendendo porque estamos vivenciando. Então, né, eu acho que tem essas diferenças de que, na verdade, e sempre vai ter incêndios, vai ter um monte de coisa da natureza que faz parte da nossa vida. Então, trazendo para o mercado de trabalho, muitas vezes o primeiro incêndio é a gente lidar com os nossos familiares e com as nossas escolhas, que às vezes não são tão ali bonitinho. É ter que acordar cedo e pegar metrô, ônibus e tudo mais abarrotado e ser massacrado só no caminho. Então é meio que um Jumanji, né? Eu acredito que todo mundo aqui já assistiu ou o Jumanji antigo, que é da minha época, que eu acho muito melhor que esse novo, apesar do The Rock, né, tá presente nesse novo Jumanji, né? Eu acho que a gente hoje vem usando muito isso, né? O Jumanji, o antigo lá, a primeira versão, é mais ou menos isso. Cada hora acontece essa instabilidade, esses aprendizados, que é um convite para a gente aprender, né? Não é para a gente ou desistir ou destruir, acabou tudo, oh meu Deus. Né? Se fosse assim, eu acho que, sei lá, os dinossauros, sei lá, teriam vivido na Terra, porque era uma coisa... Então, acho que é mais ou menos isso que eu penso por esse caminho, né? Não sei se faz sentido. A Vitória Menezes levantou a mão também. Vitória, pode contar pra gente o que você acha. Oi? Oi, Vi, você tinha levantado a mão para falar sobre... Era sobre as formigas e as lagartas. Pode falar. Eu acho que o incêndio representa a mudança, que sempre há mudança, porque as pessoas nunca ficam com uma só ideia, elas sempre mudam e evoluem. E eu acho que as lagartas são os trabalhadores, que sempre vai ter que mudar junto com as pessoas. Igual agora. Todo mundo começou a comprar álcool em gel e máscara, então os trabalhadores vão ter que mudar para isso. As indústrias. Vamos melhorar nisso, vamos focar mais agora nisso. Muito bom. Time, tá, mas o que a gente tem a ver com isso? Vocês? Tudo. Que foi um pouquinho que ele falou, é Gustavo, acho que falou. Os lagartos são os jovens. Sim, mas não é qualquer jovem, não. Se a gente for pensar no contexto das formigas são os trabalhadores, são as pessoas, são os que entregam, mas elas estavam vivendo no mundo antigo, um mundo onde tinha tudo na mão, onde a gente podia sair para todos os lugares. Vocês lembram do mundo antigo, que antes da pandemia? Então, era esse mundo aí. E também, vamos imaginar que as formigas tinham uma certa comodidade. Elas tinham tudo na mão, então elas se organizaram e se desenvolveram diante de um ambiente favorável para elas. Elas são muito boas em ambientes favoráveis. As lagartas, elas tiveram a vida toda que sobreviver num ambiente difícil para elas, ou seja, onde a situação não era favorável para ela. Uma coisa chamada adversidade e escassez. E também imprevisibilidade. Faz sentido para vocês ou não? Elas sobreviveram neste ambiente, neste lugar. E isso fez delas mais fortes e mais resistentes às mudanças, mais resistentes às transformações, à imprevisibilidade do mundo, né? Então, se a gente for pensar que o mundo agora é um incêndio, em que está tudo fora do lugar, está tudo desalinhado, quem são as pessoas que estão mais preparadas para essa escassez e para essa situação? Quem sempre teve tudo certinho ou quem sempre teve tudo desarrumado? Quem sempre teve tudo desarrumado, né? Quem sempre teve mais dificuldade, neste momento, está em vantagem
em relação aos outros. Mas em vantagem em que sentido, Tcheme? Em vantagem emocional, a primeira, né? Porque aquilo... Gente, eu venho de uma família bem humilde, sou criada na periferia da Zona Sul, aqui da Vila Guacuri, Pedreira, Interlagos, conhece? Esse pessoal para parte para cá. E fui aluna de escola pública. Então, a minha vida sempre foi perrengue. Já ouviram falar? Não. Perrengue, né? E eu achei que isso era uma desvantagem para mim. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então, assim, tinha que se virar sempre sem dinheiro, né? Mas usei a criatividade, acontecia, porque eu tenho um pensamento forte, né? Sempre decidi fazer as coisas e meu pai sempre falou: o dinheiro não é impedimento para você realizar seus sonhos, né? A gente vai dar tudo o que a gente pode dar e o resto você vai conquistar. E eu acreditei nisso. E hoje, gente, eu sou uma estrategista social. O que eu trabalho? Quando as empresas me contratam, elas me contratam para resolver problemas que elas não estão conseguindo resolver. Ligado a pessoas. Estrategista é uma pessoa que cria estratégias. Social tem a ver com pessoas. Então, todas as vezes que uma empresa tem um problema com pessoas e ela não está dando conta de resolver, ela me contrata para que eu ajude a criar estratégias para resolver o problema dela. E por que eu tenho essa profissão? E por que eu sou contratada por outras empresas? Hoje eu tenho a minha própria empresa e sou contratada por outras empresas, né? Porque elas precisam da minha inteligência. Porque no meio de 20 diretores, quando o presidente fala, a gente está com um problema sério, a gente tem um projeto para ser feito, mas a gente não tem dinheiro, e aí todos os diretores põem a mão na cabeça e falam: ih, se não tem dinheiro não dá para fazer. Eu era a única que falava assim: e daí? Não ter dinheiro é só um indicador, é uma informação, não é um impeditivo. Só que para quem sempre esteve acostumado a montar projeto em cima de dinheiro, quando não tem dinheiro, ele não consegue pensar. Agora, vamos falar a verdade aqui. Se toda vez que a gente não tiver dinheiro, a gente desistir de fazer o que a gente quer fazer, o que ia ser da nossa vida? Então, a gente tem uma inteligência e uma habilidade que é muito útil hoje para o mundo. Vocês compreendem ou não? E nós somos sobreviventes. Assim como as lagartas são sobreviventes de uma periferia de floresta, todos nós também somos sobreviventes de uma periferia, de uma escola pública, de uma sociedade que exclui, de um preconceito. Vocês concordam ou não? Mas ser sobrevivente é que nós sobrevivemos, nós estamos vivos. E enquanto nós estivermos vivos, tem esperança. Quando eu enxerguei isto, eu falei: uau! Os jovens têm chance agora. Os nossos jovens da periferia, da escola pública, têm chances de ingressar no mundo do trabalho com gadgets, com vantagens que os outros não têm. E é uma vantagem que não dá para comprar no shopping. Isso que eu estou falando, essa resiliência, né? Essa capacidade de superação, enfim, de encontrar soluções, de não se abater, não é uma coisa que dá para injetar assim, ó, uma injeção que você toma e você... Não, isso aí é com a vida. E a vida dura que a gente teve é que formou a gente nisso. Mas, eu vou falar bem para vocês, não é suficiente. Camila, é suficiente só o que esses meninos têm? Conta aí um pouquinho, o que você acha que falta aqui, que para eles, para a gente inverter nessa história? Vai falando aí que eu preciso atender. Quem sabe faz ao vivo, galera. Eu também sou de escola pública, né? Eu não sou de São Paulo capital, sou do interior, então tive um pouquinho mais de dificuldade de acesso. Sem contar que eu sou mais velha que vocês também, então a gente não entra nesse ponto aí. O mundo era um pouquinho mais diferente, né? Eu peguei a transição ali para essa era moderna. Mas nós já temos toda aquela preparação de saber lidar com as adversidades. Isso a gente já tem, né? De berço. Desde pequena a gente já consegue se moldar ao ambiente muito fácil. O que falta quando a gente chega na juventude para alavancar tudo isso que é soft skills, né? Tudo que é nosso, ao nosso favor, talvez seja instrução, talvez seja um guia,
talvez seja alguém que te abra portas, que te mostre os possíveis conhecimentos, porque a habilidade está com você, está com cada um de vocês aqui, Débora, Andressa, Rafaela, Laura, Lívia, Júlia, Gabriel. Cada um de vocês já possuem as habilidades necessárias para ingressar no ambiente empresarial, para se manter lá, só que não sabem como usar isso. Então, a necessidade desse bate-papo e de tudo que a gente está tentando trazer é essa. Lapidar essas pedras preciosas que já estão aí brutas para o mundo. O que falta talvez seja a instrução, um guia para auxiliar vocês nessa jornada inicial. Obrigada, Camila. E por que vai ser essa semana inteira? De segunda a sexta-feira, das 6 às 7, a gente vai ter um encontro essa semana, que a gente vai começar a descortinar para vocês, não só essa história nossa, né, da nossa intenção, como dos resultados que a gente já conseguiu. A gente já está há 5 anos fazendo Caia na Real. O sucesso, né, como é que vem acontecendo, porque eu já tenho essa trajetória dentro das empresas, treinando líderes há 10 anos. E concomitante a isso, simultaneamente a isso, eu parei e pensei assim, pera lá, se eu ensino isso para os líderes hoje, é porque isso aqui é muito importante para o mundo do trabalho, das relações de trabalho. E se eu pegar isso aqui e ensinar para o jovem antes dele começar a trabalhar? Será que eu vou entregar para ele uma vantagem? Será que vai ser um spoiler? Porque o mundo do trabalho é como um jogo de videogame. Só que vocês só ouvem falar o nome do jogo. Ninguém nunca explicou as regras. E agora as regras mudaram. Agora, depois da pandemia, as regras mudaram. Quem que vai explicar para você quando teve uma atualização do jogo Mundo do Trabalho? Olha, uma nova atualização rodando. Então, aí eu falei assim, não, vamos fazer isso para o jovem já. O que será que vai acontecer? Quando eu comecei com essa ideia, fui muito criticada. E eles disseram assim, primeiro, o jovem de hoje não quer nada com nada, Tchê. E outra coisa, o que você quer ensinar, você está ensinando para os gerentes, para os diretores das grandes empresas. Eu trabalho com multinacionais, tá? Então, você acha que o jovem de escola pública vai entender o que você está falando? Aí eu falei, eu acho que vai entender, não só vai entender, como para ele vai fazer todo sentido. Ele falou, não, mas é muito complexo. Mas a minha maior especialidade é fazer adequação de linguagem. Eu falei, mas eu vou fazer uma adequação de linguagem para o jovem. Ah, o jovem não quer nada com nada, geração nem trabalha nem estuda. Eu fui muito criticado e eu fiz o seguinte desafio. Eu falei, bom, eu vou fazer o convite para o jovem. Se tiver um jovem que quer aprender, eu vou ensinar. Agora, se nenhum jovem quiser aprender, ok. Aí eu não ensino para ninguém e continuo fazendo trabalho só nas empresas. Bom, nos últimos 5 anos eu tenho encontrado jovens que falam, Tcheme, eu quero aprender o que você quer ensinar, né? E eu tô falando que aqui não é de um lugar de escola, é de um lugar de mentoria mesmo, é de um lugar estratégico. Renata Dantas, Camila Tersaroli, a Luciene Costa, nós somos estrategistas. A gente já atua no mundo do trabalho. E a nossa especialidade é formar líderes. Líderes com consciência, líderes sustentáveis, líderes que estão restaurando esse mundo, né? Líderes que estão muito à frente do tempo. E a gente escolheu treinar os jovens para que eles sejam os futuros líderes. Vocês já são líderes da vida de vocês, mas a gente espera que vocês possam ser preparados realmente para liderar esse novo mundo do trabalho. Certo? E agora, nos últimos 5 anos, com sucesso, a gente foi ganhando o quê? Parcerias. Escolas, empresas começaram a olhar para a gente, olhar para os jovens que a gente formava e falava assim, os jovens de vocês são muito diferentes. Aí eu falei, é mesmo? Eles falaram assim, eu quero investir no seu jovem. Aí eu falei, conhecimento. Então a gente começou a ganhar bolsas de estudo. Então, depois que os jovens fazem o nosso curso, eles são convidados para ter outros cursos, como bolsistas. E essas ofertas não param de aparecer. Eu recentemente recebi um grupo agora de jovens, a Luciane nem sabe,
de uma startup nova e eles atuam no RH das empresas e eles querem dar mentoria para os nossos jovens. Estão loucos. Eu falei, calma, que eu ainda preciso fazer a semana cair na real, que eu quero saber quem é o jovem que caiu na real, para daí a gente poder oferecer a mentoria. E eles já estão ali falando assim, eu quero conhecer os seus jovens porque a gente vai dar uma mentoria. Gente, quando a gente fala de uma bolsa de estudo, a gente está falando de dinheiro vivo. Porque quanto custa uma mentoria? Quanto custa um workshop, um curso desses que a gente concede para vocês a oportunidade? No mínimo R$500. Para uma pessoa falar assim, eu vou participar de um Zoom, vou dar um workshop para os seus jovens. O mínimo R$500, mínimo. Eles transitam entre R$500 até R$4.000 o valor deste workshop por pessoa. E é isso que vocês ganham, certo? Então, essa semana vai ser uma semana para vocês experimentarem, conhecerem a gente, conhecer melhor a proposta, para também vocês perceberem se vocês estão levando isso a sério, porque se não consegue nem entrar de segunda a sexta, das 6 às 7, como é que vai se comprometer a trabalhar depois? Né? Não, mas trabalhar é diferente. Não, aqui é o mesmo compromisso de trabalhar, aqui não tem diferença. Tanto, por exemplo, que eu contei quem foi que conseguiu entrar com 15 minutos de antecedência, que eu chamei de os pontuais. Por quê? Porque aqui é como se fosse um dia de trabalho. Então, a gente começa uma reunião e essa reunião vai ser das 6 até as 7. Então, se a reunião começa das 6 até as 7, a gente precisa estar 10 minutos antes na reunião. Não pode chegar atrasado. Não é 7 horas começar a ligar o computador ou o celular. Não, você precisa estar 15 minutos antes, a sala é aberta para vocês justamente entrarem, se conectarem e tal. Então, já é um treino para vocês. Imagina que vocês vão ter uma oportunidade de entrevista. A entrevista é virtual. A entrevista foi marcada para as 2 horas. Vocês precisam estar conectados ali no link 10 minutos antes. Então, tudo é treino, tá? Tudo é treino, toda essa parte. O meu convite para vocês vai ser muito disso, assim. Que vocês participem se fizer sentido para vocês. E outra coisa. Tcheme, mas eu vou conseguir emprego no final? É uma pergunta, né? Que todo mundo quer saber. Vai ter emprego no final? Primeiro, eu nunca prometi emprego. E eu acho que todos os que conseguiram emprego, bolsas de estudo, e trabalho, e propostas, e viagens que a gente fala conseguiu tours nas empresas, né? Foram conquistados. Eles conquistaram. Então, eu nunca prometo. Eu só digo que eu vou dar condições para que vocês possam conquistar estas coisas. E a gente tem histórico, e eu vou contar para vocês durante a semana, de todos os jovens, o que eles conquistaram. Tem aqui até uns veteranos aqui, depois podem contar. E eu tenho registros. No Instagram do PTE tem uma websérie no IGTV chamado Novo Olhar. Vocês podem mergulhar lá e olhar todas as entrevistas dos veteranos, dos jovens que passaram pelo PTE NAIA. E eles vão falar para vocês o que foi que aconteceu com eles. Não existem promessas, né? Existem possibilidades. E aí vocês é que vão conquistar a de vocês, certo? Então, essa primeira fase aqui era para vocês entenderem um pouquinho do contexto, perceber se é isso que vocês estão procurando. Outra coisa, não tem nenhum curso igual ao nosso. Eu tenho um curso técnico de administração, é a mesma coisa? A resposta é não. Eu tenho um curso igual do Azam ou igual do CIE? A resposta também é não. É uma coisa completamente diferente que vai ser construída por uma equipe. E essa aqui é uma equipe que começa, mas a gente tem vários voluntários que vão participar ao longo do tempo com vocês, que querem conhecer vocês, para a gente poder construir isso junto, né? São muitas coisas para se falar. Se a gente imaginar que isso aqui é uma breve reunião, nós somos únicas. Olha lá, colocando ali a Rafa, que fez do PT. Gente, a gente tem os 10 minutos finais e eu vou pedir para cada uma das guardiãs poder dar uma palavrinha, tá? Para a gente poder dar o encerramento desse primeiro dia e depois eu vou dar uma lição de casa para eles, bacaninha, tá bom? Podemos começar? A Renata?
Alexandra Renata Dantas, está ali. Ai, que chique. Gente, eu gostaria... Oi, Lu! Eu gostaria de falar exatamente isso, que, pegando o gancho com a IATM, o nosso curso, ele tem um diferencial muito grande por ser baseado na prática. Então, as nossas tarefas, elas têm muito essa questão de colocar a mão na massa. Quando a gente fala que o curso é gratuito, de mensalidade, de matrícula e de material, esse material é construído por vocês. São vocês que constroem esse material. Isso já é um diferencial enorme. Não tem apostila pronta. Vocês não vão receber esse material pronto. Vocês vão construir. Então, às vezes, já tivemos várias turmas, né? Tem aluno que fala, mas eu não aprendi muito, né? O que aconteceu? Ele não construiu esse material, não pôs a mão na massa. Então, essa questão que a Tia me falou, que tudo que vocês têm que ter um caderninho, anotando, colocando os tópicos principais, trabalhando em cima daquilo, eu acho que é um marco enorme aí no nosso curso. Vocês são os produtores desse material. Claro que vocês vão ter todo um apoio, vocês vão ter o direcionamento, mas a construção é feita por vocês. E é o que eu falei sobre estudar e aprender. A gente está ali todo dia tendo o contato, a aula, a gente está no caminho do estudo, mas para você aprender, você vai ter que praticar, você vai ter que fazer. Então, você criou, a TM já vai deixar uma tarefa para vocês. Já é a primeira página da sua apostila. Já é ali o seu primeiro conteúdo. E vai ter um grande valor. Então, você tem que colocar bastante empenho e foco. E é claro, o suporte técnico está aqui, ó. Precisou de alguma coisa, a gente está aqui exatamente para conduzir vocês, para dar ali uma luz e um caminho. Só que acreditem nisso, os produtores desse material rico são vocês, né? Então já presta atenção aí na primeira lição, é o que eu queria deixar de dica para vocês aqui hoje. Um beijo, gente. Lu, fala aí alguma coisa, Lu. Consideração final. Eu tô feliz de estar aqui, eu acho que eu celebro eu estar aqui, né, porque eu conheci assim, né, em paralelo, e hoje eu entrei, já tô aqui, não saio mais, tá? Quero deixar claro. Mas eu celebro muito, né, todos os jovens e as jovens que estão aqui, porque, não faz mais com obrigação, não. Isso é aquelas obrigações boas, sabe assim? Sou obrigada a comer sobremesa quando vem no combo que a gente compra. Então, é muito legal, assim, de estar vivenciando isso, porque é o que a gente precisa fazer. A Rê estava falando disso, né? Por que será? Vai ser entregue para todo mundo, da mesma forma, todos os conteúdos, ideias e atividades. Cabe a cada um fazer. Cabe a cada um se dedicar. E essa dedicação, ela é ótima, porque está todo mundo aprendendo junto aqui. E ela é importante, né? E essa questão do metamorfose é muito legal, porque 2 trabalhos que eu desenvolvo, um chama Percurso Metamorfose, e agora eu fiz um pré-lançamento do Voo da Borboleta. E quando ela contando, meu Deus! E aí o que acontece? Uma coisa que a gente esquece é que quando a lagarta está dentro da crisália, ela não está lá dormindo, pleníssima, e vai acordar com uma borboleta. Ela está sofrendo, ela está angustiada, ela está com sono, ela está com fome. Ou seja, esse desconforto faz com que ela realmente cresça, né, se desenvolva para virar uma borboleta maravilhosa. Então, né, dá trabalho a gente crescer, evoluir no sentido de estudar, de fazer as atividades. Porque eu sei que tá todo mundo aqui, não vão ser nem borboleta, vai ser aqueles negócios mutantes, maravilhosos, coloridos, que eu confio. Eu vou dar print no nome de todo mundo aqui, mentira. Mas é isso, gente. Vamos voar, é sério. Aquelas, por favor, me ajudem. Mas é isso. Que bom estar aqui, de verdade. Camila. Senhoras e senhores passageiros. Bom, eu vou ser sucinta e direta. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Nós tivemos aí em torno de 35, 36 participantes ao longo desta hora. E vocês entendam que já estão na frente. Já entendam que vocês possuem um degrau a mais do que todos os outros jovens. Porque vocês acessaram hoje, vocês ficaram conosco, vocês escutaram a história
Eu li todas as respostas do chat, gravei todas as respostas, então vocês já estão na frente. A gente não deixa passar nada aqui, nada. Não é porque é um curso que será totalmente online, que nós só vamos jogar o conteúdo e entrega quem quiser. Vocês serão acompanhados, é uma mentoria. Todo o processo é um processo de mentoria e vocês serão observados e acompanhados do início ao fim. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso. Gratidão e parabéns. Eu vou propor uma tarefa, que na verdade uma tarefa não, é um convite, tá? A gente tem o Instagram, que é o Caia na Real PTE, ou PTE, é Caia na Real PTE, Camila? Isso. O Instagram é Caia na Real PTE. Lá eu vou colocar um post. Não, vou pedir para a Camila colocar um post. E nós somos lagartos, não somos? Então ela vai colocar um post assim: eu sou lagarto porque... E vocês vão comentar. Nesse post, vocês vão responder. Vocês vão colocar por que vocês são lagartos. Eu sou um lagarto por quê? Né? E cada um de vocês vai colocar. Não tem resposta errada, não tem resposta certa. Tem resposta de vocês, o que cantar no coração de vocês, tá? E quem se sentir convidado comentar isso, o desafio de vocês, para que a gente possa ter esse feedback de vocês. Se a história bateu com vocês, se vocês entenderam o que a gente quis dizer, se você se sente hoje essa lagarta, então a minha pergunta é: você é uma lagarta por quê? Então você vai responder ali, né? E aí esse é o desafio até amanhã, né? Vocês vão ter 24 horas para poder pensar e postar lá, que a Camila vai fazer esse post, vai estar lá no Caia na Real, ela vai colocar: eu sou uma lagarta por quê? Né? Vai ser o desafio 1. E aí vocês comentem, nos comentários. E eu vou dizer, por que tem pouca gente de sucesso hoje no mundo? Por que tem poucas pessoas ricas? Por que tem poucas pessoas que estão realizadas e felizes? Por que será? Será que é sorte? Será que é o destino? Será que nasceu com a bunda virada para a lua, né? Às vezes a gente se pergunta, né, Renata? A Renata é virada na lua, então eu pergunto. Né? Mas não é não. Vou contar para vocês. Olha aqui. 199 jovens se inscreveram na Semana Caia na Real. Fizeram a conta? 199 jovens. Se inscreveram. Deles, 35 jovens entraram. Vamos falar uma média aí, de uns 35 jovens entraram. De 199, já caiu para 35. Agora, dos 35, quem será que vai fazer a primeira tarefa? Vocês estão vendo como a coisa vai diminuindo? Depois, quando a pessoa fala, nossa, aquela pessoa teve sorte, mas não é. É que a gente vai vendo que, através das atitudes, é que a gente vai mensurando o tamanho da vontade. A vontade de trabalhar, a vontade de crescer, a vontade de dar orgulho para os pais. Mas dá trabalho, né? Olha lá, que a Lu falou, né? Tá ali sofrendo, não é confortável. Então a gente vai vendo isto. Tá vendo? De 199 jovens falaram, eu quero trabalhar. 199, só 35 você entrou aqui. Isso não tem que pagar nada, de graça. Precisa do tempo dele, da disposição. Agora, dos 35, quantos será que vão fazer a primeira tarefa, que é convite, não é obrigação, não vale nota, não vale nada. Vale você sentir, né, o quanto você está comprometido e encarar isso aqui. Se nós somos gestores, então isso é um trabalho, é o primeiro job. A gente chama de job, tá bom? Gente, eu estou encerrando, porque agora eu tenho uma outra reunião, todos nós temos. Obrigada, foi um prazer. Até amanhã, pontualmente, às 6 da tarde. Eu espero por vocês. Tchau!